Dois pesos e duas medidas que chamam a atenção da gente. A questão que envolve a morte do tio Paulo no Rio de Janeiro e a questão do acidente da Porsche que matou o motorista em São Paulo. Quero trazer para você informações e propor uma reflexão para você. A justiça brasileira é sempre justa? Será que os parâmetros utilizados por juízes de primeira instância são iguais? Ou será que as decisões têm muito a ver com contas bancárias, status social? Sou o professor Tarcísio Vaz, este aqui é meu canal. Se você ainda não inscreveu-se, está esperando o quê? A inscrição é de graça. Inscreva-se, faça isso já. Deixe o like agora no começo. Se não gostar do vídeo, você tira depois. Comente esse vídeo, compartilhe e assista ele até o final. Recentemente, nós tivemos dois acontecimentos que eu quero trazer aqui e comparar o que se procede em cada um deles. O acidente em São Paulo, provocado por um motorista que dirigia uma Porsche em altíssima velocidade, bateu na traseira de outro veículo, matando um motorista que trabalhava como Uber na madrugada do domingo de Páscoa, 31 de março. E também trago para vocês, para comparar o caso acontecido recentemente no Rio de Janeiro, com a morte do tio Paulo, aquele que foi considerado morto no banco quando estava por assinar um empréstimo consignado bancário. Vamos aos dois casos. Vários desdobramentos dos dois casos que eu quero trazer aqui. Comecemos pelo Porsche, que, segundo os levantamentos feitos pela Polícia Civil, estava a 154 km por hora, numa via onde a velocidade máxima é de 50 km por hora. Que coisa. O motorista do Porsche, Fernando Sastre, não ficou no local. Foi liberado pelos PMs que lá estavam, sob a promessa de que ele iria para o hospital, segundo a mãe dele que foi lá buscá-lo. Imagens das câmeras corporais dos PMs comprovaram que eles erraram, que eles deveriam ter proposto e feito o teste do bafômetro. Por que os policiais militares liberaram o cara depois do gravíssimo acidente que ele causou? Já que aparentemente ele não tinha nenhum ferimento? Por que a PM de São Paulo levou 20 e tantos dias para liberar as imagens e só liberou depois que o Ministério Público provocou na Justiça? Por que o juiz de São Paulo, por duas vezes, negou a prisão de Fernando Sastre, a prisão solicitada pela Polícia Civil? Apenas estabeleceu algumas exigências do tipo entregar passaporte, pagar uma fiança de 500 mil, deixar depositado uma fiança de 500 mil reais, caso seja condenado para eventuais indenizações. Uma vida se perdeu e o cara continua livre, leve e solto. Já no caso do tio Paulo, que aconteceu no Rio de Janeiro, aquele senhorzinho, você deve ter visto as imagens, que foi no banco para assinar, segundo a sobrinha, que era a cuidadora dele, o consignado. Ele estava morto. Ela foi presa imediatamente. No dia seguinte, a juíza, num despacho, inclusive bastante agressivo, transformou a prisão dela em preventiva. Até o momento, os seus advogados de defesa não conseguiram a libertação que seja provisória dela. Se constatou que o homem estava vivo momentos antes, que o empréstimo não era para ela, a polícia já tem essa informação. O empréstimo tinha sido solicitado semanas antes, só não foi retirado antes porque ele adoeceu, acabou internado numa UPA. E o dinheiro era para o seu Paulo, para o tio Paulo, poder fazer reforma na sua própria casa, já que ele estava com deficiência, baixa mobilidade, estava dormindo na garagem porque não conseguia subir as escadas. E os 17 mil, basicamente, era para fazer as reformas, adequar a casa, para ele poder dormir com mais conforto em seu próprio quarto. Isso são os fatos.
Não estou aqui criando fatos. São os fatos que a Polícia Civil já estabeleceu a verdade. A juíza ainda não deu a liberdade provisória para a Érica. Não se tem nenhuma prova de que Érica é culpada pela morte do seu Paulo. Já a morte do motorista do Uber em São Paulo, todos sabem quem cometeu. Foi imprudência? Estava bêbado? Bom, ele sumiu do local do acidente com a ajuda da polícia, que permitiu, e só compareceu à delegacia de Polícia Civil 36 horas depois, quando aí não tem mais bafo nenhum para mostrar se tinha bebido ou não. As informações levantadas pela Polícia Civil de São Paulo dão conta que sim, ele tomou drinks antes de embarcar no carro. Inclusive brigou com a namorada. Seria motivo, inclusive, de desentendimento entre os dois. A namorada foi num outro carro. Há ou não há dois pesos e duas medidas? Mas os parâmetros legais não deveriam ser os mesmos para o caso de Érica e para o caso do senhor Fernando? Sim, deveriam ser. Mas lá em São Paulo, alguém de muita grana, até porque uma Porsche, naquela que ele destruiu na batida, custa R$ 1.300.000, com certeza uma pessoa de muitas posses, de contas bancárias bastante poupudas. Já a Érica, não, a Érica é uma pobre coitada, uma pessoa que criou 6 filhos com muita dificuldade, tem problemas de ordem psicológica e emocional, comprovado por laudo médico, toma remédios controlados, ela continua presa. Vamos deixar no comentário o que pensamos sobre esses parâmetros de juízes de primeira instância que analisam situações que deveriam ser analisadas por um mesmo prisma, mas por um prisma que não é o prisma legal? Deixe no comentário. Aproveite para inscrever-se no canal se não está inscrito ainda. Comente o vídeo, deixe o like e compartilhe ele agora.